ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 13 de abril de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia, paz de Cristo. Meu nome é Simone, eu sou moradora do bairro de Inhaúma e tenho 2 milagres que aconteceram na minha vida através do debate. Um foi a cura que o Senhor realizou na minha vida de aborto que eu tinha feito, e essa marca ficou na minha vida. E só através do debate o Senhor conseguiu me restaurar, me limpar e cicatrizar a minha ferida. E outra restauração no meu casamento. Hoje eu tenho uma família feliz, meu marido, um homem de Deus, trabalhador. Em nome de Jesus, vocês fazem parte das minhas orações. Eu tenho muito que agradecer a Deus por colocar vozes, colocar em pessoas de Deus aí para restaurar vidas. Obrigada. Glória a Deus, Simone. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por tudo que foi realizado pelo Senhor através da vida dos nossos debatedores e deste programa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu renovo aqui os pedidos aos nossos ouvintes. Continuem a orar por esse ministério. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A BBC Brasil publicou uma matéria sobre os americanos que se voluntariam para assistir às execuções de condenados à morte. A lei dos Estados Unidos, de alguns estados dos Estados Unidos, a lei que permite a pena de morte, ela precisa de que voluntários acompanhem o processo inteiro, para saber se está tudo dentro ali dos trâmites, né? E exatamente esta é uma questão que nós queremos apresentar a você no programa de hoje. Ontem nós apresentamos o tema, mas não houve tempo hábil para nós discutirmos. Vamos discuti-lo hoje. Você teria coragem de ser um voluntário para ver a morte de alguém? Você viu esse filme, já viu? O camarada lá, às vezes uma câmara de gás, cadeira elétrica, especialmente a segunda opção é a mais recorrente nos filmes. Você já acompanhou, já viu? Você já se imaginou no lugar de alguém que vai lá para isso? Sobre a pena de morte, você, sinceramente, ouvinte, aqui entre nós, é a favor ou contra? E eu queria pedir a você, se você tem base bíblica para o a favor ou base bíblica para o contra, você desce a sua base bíblica. Você olha, minha base bíblica é essa, minha base bíblica é aquela. Se não tem, a sua opinião, nós estamos entendendo que estamos aqui na busca. Os nossos debatedores trarão aqui a sua perspectiva bíblica sobre o tema a pena de morte no programa de hoje aqui na 93 FM. Lemos na Bíblia que o Filho está à destra do Pai, diz aqui um dos nossos ouvintes, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. No céu existe, a pergunta é essa, no céu existe a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, assim, nesse entendimento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Pergunta aqui o nosso ouvinte, cada um é um ou os três são a mesma pessoa? E aqui uma referência clara à questão da trindade. Ouvinte, eu quero ouvir a sua opinião, hein, sobre esse tema também. Os três estavam juntos na criação? É outra pergunta que faz o ouvinte. Tá animado, hein? Durante o período do Antigo Testamento, onde Jesus estava? Vai ter alguém que vai perguntar aí antes da criação, né? Com certeza vai ter alguém que vai perguntar. Se não tinha, agora tem, né? E onde estava Jesus entre a sua morte e ressurreição? Certo? Jesus morreu, aí depois houve a ressurreição. Amanhã é a sexta-feira, o domingo vem aí. Entre a sexta e o domingo da ressurreição, o que aconteceu? E aí, ouvinte, sabe? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação. Tem curiosidade? Conhece quem tem? Olha, esse debate excelente para fulano, Beltrano, avisa
avisa, manda lá sua mensagem, manda o WhatsApp e convida a pessoa para estar ouvindo agora. É o Debate 93 em 93,3. Esta é a 93 FM para você que nos acompanha de vários lugares do mundo, acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo nosso site, pela internet. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Marco Antônio de Oliveira é pastor da Igreja Metodista de Iguaba Grande. Muito bom dia, seja bem-vindo. Ao lado dele o pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves. Ao lado dele o nosso querido irmão Harold de Oliveira e também o reverendo Evaldo Berangé, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Todos os 4 apresentados, os 4 microfones abertos para quem quiser começar. A pergunta inicial é: no céu existe a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? Me permite começar, porque eu vou depois ficar calado aqui na escola bíblica dominical ouvindo. Esse tema é realmente um tema de muita relevância, de alta densidade teológica e com certeza os nossos ouvintes, pastores, seminaristas e todos aqueles que têm essa preocupação maior, como todos nós temos, de entender, mas que estão no caminho da vocação, terão hoje aqui um grande debate. Os demais ouvintes, como eu, membros de igreja, que participamos apenas das escolas bíblicas dominicais, somos discipulados pelos nossos pastores, mas cremos que Jesus Cristo é o Salvador, vamos andar um pouco mais na nossa edificação, ouvindo então os pastores. Parabéns à produção do programa, JR, pela diversidade que tem o nosso debate, esse debate aqui da rádio, e que hoje traz esta matéria. Eu queria então, logo após essa palavra no nosso querido Harold, lembrar de um relato bíblico. Eu quero apontar para Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Se o nosso querido ouvinte puder dar uma folheada, ele vai perceber o seguinte: este texto de Apocalipse 4 a 5 constrói para a gente uma imagem que pode se aproximar da resposta que o nosso ouvinte, que mandou a pergunta, queria, né? Nesta a passagem bíblica, no capítulo 4, Deus está no trono. Deus está no trono e ele é cercado por 4 seres viventes, 24 anciãos, uma série de outros seres angelicais. E durante o capítulo 4 inteiro, Deus é adorado. Exclusivamente Deus, o Pai. O Senhor que está no trono. O ancião que está no trono brilhante. E no capítulo 4, então, ele é celebrado porque ele criou todas as coisas. Então, todos os louvores são direcionados para o ato criador de Deus. Todos louvam a Deus no capítulo 4 de Apocalipse. Declaro, Deus, o Pai, criou. No capítulo 5, muda o personagem. Aparece Jesus, na forma de um cordeiro como estando morto. E as mesmas personagens que estavam no capítulo 4 louvando a Deus, o Pai, agora no capítulo 5 louvam a Jesus. Então, os 24 anciãos louvam, os 4 seres viventes louvam, os seres angelicais louvam, todo mundo louva a Jesus. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue e com o seu sangue comprou para Deus povos de toda raça, tribo, língua e nação e os fez reino e sacerdotes para o nosso Deus. Então veja, esta passagem de Apocalipse, o 4 e o 5, parece indicar para o nosso ouvinte que mesmo na eternidade, mesmo lá no céu, apesar de nós podermos afirmar que há apenas um Deus, ainda assim as pessoas se relacionam de maneira distintas, mesmo no céu, mesmo na eternidade. JR, esse assunto é de uma relevância muito grande, eu agradeço o convite de estar aqui nessa manhã. A questão da cristologia foi uma preocupação constante na vida da igreja, né? Então, durante os primeiros 4 séculos, até o 5º século, a igreja se debateu com esta questão. Como que se enquadra a figura de Jesus em relação ao Deus Pai, em relação ao Espírito Santo? E a partir daí, então, se criou, se formulou, se construiu a doutrina da Trindade, que vai se consolidar no 4º e no 5º século, a partir da construção de alguns credos. Então, a igreja passou a identificar qual era a postura, a figura de Jesus na questão da Trindade. Mas os textos bíblicos são claros. Lá em Atos 7, versículos 55 e 56, quando o próprio Estevão estava sendo apedrejado, ele vai dizer o seguinte: levantou os olhos, viu o céu e a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus Pai, lá no céu. Então, no céu você vai encontrar a santa e excelsa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas da mesma substância, mesma essência, mesma natureza,
que não se confundem, não se misturam e vivem em plena unidade. Certo. Ok. Palavras iniciais, depois nós vamos começar com perguntas que aqui. A grande questão sobre a Trindade, até estava conversando com o reverendo Valtair lá um pouco antes de começarmos, é que nessa questão que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente precisa sempre ter duas dimensões. Primeiro, a dimensão da fé e segundo, a dimensão teológica. O que eu quero dizer? Uma coisa é o que eu creio, outra coisa é aquilo que eu estudo e eu entendo acerca daquilo que eu creio. A teologia é justamente o estudo daquilo que a gente crê. Então, o que nós devemos crer? Nós devemos crer que o Filho que se mostrou a nós no Novo Testamento, ele é Deus na sua plenitude. O Pai, que aparentemente se torna mais evidente no Antigo Testamento, e a gente vai saber que ele é Pai só no Novo Testamento. No Antigo Testamento apenas a ideia de Deus é colocada, a paternidade de Deus vai ser exaltada a partir do momento que Jesus vem ao mundo e vai ser manifestada de maneira clara, embora ela esteja implícita no Antigo Testamento. Quer dizer, se nós olharmos agora que nós conhecemos o Novo Testamento, para trás a gente vai reconhecer o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, que também é mencionado no Antigo Testamento, mas sempre como algo que vem de Deus, ou alguém que vem de Deus, e isso não fica muito claro, mas no Novo Testamento, quando o Espírito Santo vem morar com a igreja e une a igreja num único corpo, nós temos a dimensão dos três. Então, o que nós cremos? Nós cremos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, mas os três juntos são o único Deus verdadeiro. Isso é o que nós cremos. Quando a gente tenta entender isso, a gente entra no campo da teologia. E aí tem muitas explicações. O próprio termo trindade não aparece na Bíblia, mas é uma maneira que os teólogos encontraram de explicar esta coisa que é difícil da gente entender. Então, primeiro, deixar o nosso ouvinte tranquilo, que se ele crê que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e que eles são distintos, mas são um único Deus e só há um Deus, um único Deus, você está crendo corretamente. Agora, quando você tenta explicar isso, aí as explicações, você pode adotar uma ou outra, e as explicações até podem confundir e atrapalhar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o importante é o que você crê. O que você vai entendendo, tem certas coisas que nem na eternidade a gente vai compreender plenamente. Obrigado, reverendo. Só para tentar ajudar e ajustar, e dividindo o assunto por partes, que às vezes isso ajuda, né? Dividir por partes, a gente consegue olhar. Quer dizer, quando a gente fala de Deus Pai, nós estamos falando do Deus Criador, que era, como disse o reverendo Evaldo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor, que a gente tem toda a perspectiva no Antigo Testamento e surge no Novo, com essa nova nomenclatura, embora ela já existisse implicitamente no Antigo, que é a figura do Pai. Então, por isso nós falamos Deus Pai, né? Jesus ensinou a gente a orar a Deus dizendo Pai Nosso. Então tá claro, ele disse Abba Pai, ou seja, Deus Pai. Agora, a Bíblia também diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Também já vimos que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, essa questão que o ouvinte pergunta, ela tem dois aspectos. Você tem um aspecto da questão física, entendeu? Quer dizer, Deus está assentado no seu alto e sublime trono, né? Isaías 6 vão dizer que os anjos estão ali, ou seja, essa ideia de alguém assentado, para uma mente humana e finita como a nossa, não cabe a figura de um espírito sentado. O que cabe na nossa imaginação é a figura humana, Nós projetamos a humanidade para essa perspectiva da divindade. Como é que vocês respondem a esse item inicial, para a gente ficar só no Pai, depois a gente vai para o Filho e vai para o Espírito Santo? Muito bem, eu acho que eu posso iniciar lendo um texto aqui. Tem um texto de Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse texto aqui é um texto básico do apóstolo Paulo, quando Paulo está discutindo o fato que há apenas um Deus, não há dois, não há três. O Antigo Testamento descreve uma luta contínua do povo de Israel com o politeísmo.
E eles demoraram a vencer isso. Essa luta, apesar da insistência dos profetas, demorou a passar. Só depois do exílio babilônico que o Israel, finalmente, ele acorda entre si e percebe que Deus é um só, os outros são ídolos e não são deuses, e não existem, etc. Então, o monoteísmo demorou a se manifestar em Israel. Historicamente, demorou a se manifestar. Então, quando chega o Novo Testamento, os discípulos de Jesus são da perspectiva do Antigo, né? Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai. Que levou muito tempo para ser incutido na cabeça dos Deus judeus. É Deus que os discípulos de Jesus conhecem, a forma como eles entendem Jesus, a maneira como Jesus prega, é o Deus do Antigo Testamento, é o Pai. E nesse sentido, todo o discurso de Jesus é voltado para o Pai. Ele prega o Pai, ele ora para o Pai, na cruz ele fala com o Pai, e orienta os discípulos a vamos conversar com o Pai. Você percebe que no ministério de Jesus o foco é o Pai, não é ele mesmo. Jesus não se prega, ele prega o Pai. Mas veja, J.R., depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos ficam e eles começam a escrever esses textos refletindo o que aconteceu. Começam a aparecer passagens não apenas como essa, mas a passagem que Jesus recebe oração. O Paulo, por exemplo, ora para Jesus também, nos seus textos. Glorificado, né? Exaltado. O Paulo canta hinos para Jesus. Ou seja, coisas que eram voltadas para o Pai, agora no Novo Testamento, são voltadas também para o Filho. Então, inicia-se um processo, então, que a gente chama de cristologia. Esse processo é uma reflexão do discípulo de Jesus após a morte e ressurreição, olhando para trás e percebendo que Jesus era alto, tão alto quanto Deus. Após isso, a reflexão trinitária toma pé, mas não antes. Então, a Trindade é uma reflexão posterior, olhando para trás, vivendo Jesus e dizendo, vera lá, eu estava com Deus e não sabia disso. Ele tem autoridade de Deus, poder de Deus, mas eu não via como Deus, mas agora eu o vejo como Deus. Exatamente. E lembrando uma palavra que ele disse a Filipe, quando ele ainda estava, embora o texto seja posterior, lá em João capítulo 14, quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí o Filipe vira num arrobo e vira para ele, quer dar uma de Moisés, né? Ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu acho isso de uma humildade tremenda de Filipe, é claro que eu estou sendo irônico, porque nem Moisés, quando Moisés pediu, Senhor, eu quero ver tua face, ele diz, não me poderás ver a face, né? Então ele está pedindo algo que nem Moisés teve. Ele diz, Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, só isso, não precisa muito, só mostra-nos o Pai. Ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando a gente tenta responder, caminhar com o nosso ouvinte, para tentar entender a sua perspectiva, a gente precisa primeiro entender que uma coisa é a simbologia para nós nos aproximarmos de Deus. E aí existe uma palavra que é uma palavra teológica que chama antropomorfismo. O que é isso? É quando nós atribuímos a Deus ações humanas e a figura humana para podermos entender um pouco da sua grandeza. Os olhos do Senhor, a mão de Deus. Quando a Bíblia fala dos olhos do Senhor estão sobre a terra, a mão de Deus e tudo isso. Ok. Quando a gente vai trabalhar essa questão, a gente precisa tomar um cuidado para não querer transformar o antropomorfismo na nossa linguagem teológica total. Então, será que quem está sentado, um tem que levantar por outro sentar? Bom, quando se fala que Deus está sentado no trono, diz que ele está querendo dizer que ele tem o governo de todas as coisas. Não quer dizer que existe um trono físico no céu onde ele senta. Isso tudo são imagens para a gente poder entender e a gente precisa aprender a se abstrair dessas imagens para poder entender. Onde o Pai está toda a Trindade. O Filho está presente. Essa ideia do Filho de Deus, aquele texto, reverendo Marco, quando os discípulos estão no barco e o mar é acalmado por Cristo e eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E mais adiante eles vão reforçar isso ou responder dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa perspectiva que volta lá em Estevão, a história de Estevão é impressionante, porque em Atos 7 vai trazer esse discurso de Estevão no versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus.
glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aí a turma jogou pedra nele o tempo inteiro. Mas veja, no discurso ele fala Filho do Homem, não é? Filho de Deus. Uma perspectiva apontando aqui, pelo menos inicialmente, essa figura divina, uma vez que ele está ao lado de Deus. É isso que o senhor entende, pastor? É importante destacar que ao afirmar que Jesus, a Bíblia vai dizer, Jesus é o Filho unigênito, é o Filho único de Deus. Dá essa paternidade de Deus, e o credo niceno vai dizer que Jesus foi nascido de Deus, gerado de Deus e não criado. Isso significa que ele, Deus, pertence, tem a mesma substância, a mesma natureza, as mesmas entranhas. São duas pessoas, mas que fazem parte desse ser que chamamos da divindade. O texto de Hebreus, eu acho que ele é mais bonito ainda, que vai demonstrar com exatidão quem é Jesus. E por isso eu digo que Jesus é o caminho para a gente conhecer o Pai. Porque no Antigo Testamento, eu vou referir meu texto agora, ao Antigo Testamento, a gente não vê essa manifestação de Deus através do Filho. A gente vai vê-la de forma mais plena no Novo Testamento. Deus se revelando no Filho, na encarnação, para se dar a conhecer. Mas olha o que Hebreus diz, 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele é Deus, o Deus Filho, nascido do próprio Senhor. Não tem princípio e não tem fim. Isso é importante destacar. Assim como o Pai, sem princípio e sem fim, e ante todas as coisas. Por isso que o concílio chamou de gerado eternamente. Gerado. Muito bem. E aí entramos no ponto aqui que nos referimos ao Espírito Santo, né? Abordamos aqui de maneira clara a presença de Deus desde sempre, a presença de Cristo também desde sempre. A presença de Cristo no Antigo Testamento, por exemplo, um ouvinte nos encaminha que, olha, eu creio que são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a mesma pessoa, pois no Antigo nos dá a certeza que Jesus estava presente em várias passagens. Ele cita, por exemplo, quando os rapazes foram colocados na fornalha ardente, entraram 3 e viram 4. Então eu creio que era Jesus, diz aqui uma de nossas ouvintes. Podemos fechar com essa ouvinte, que é exatamente Jesus que estava... É o quarto homem da fornalha? Olha, tantas mensagens com esse tema. A gente precisa, quando a gente diz assim, era Jesus, a gente comete um erro teológico, mas bem intencionado. Jesus passou a existir, Jesus com esse nome e com o corpo humano, a partir do momento que ele nasceu. Sim, mas a gente entendeu. Sem dúvida. Por isso que eu estou querendo esclarecer o ouvinte, para que isso fique bem claro, porque eu percebo no coração dele essa ideia. Claro que ele está falando da segunda pessoa da Trindade, que já existia antes. Eu preciso fazer um acento. Não há separação da natureza do Filho enquanto Jesus, enquanto Deus. O Jesus não passa a existir. Ele sempre existiu porque ele é Deus. É importante colocar esse acento. Exato. A ideia é, ele se encarna e recebe o nome de Jesus no Novo Testamento. A ideia é que antes é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus eternamente e se manifesta historicamente e tal. Então, nós temos no Antigo Testamento algumas manifestações de Deus que são chamadas de teofanias e são maneiras pelas quais Deus se mostrou. Uma delas é quando a Bíblia fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, e se você olhar na sua Bíblia, se a sua Bíblia for revista e atualizada, esse Senhor está aí todo com letras maiúsculas. Então, esse Senhor, que é em Versalete, que é chamado, é o nome sagrado de Deus que não é pronunciado pelos judeus e que é formado por aquelas 4 letras que nós tentamos traduzir por Iavé, por Jeová, por Javé e tal. Todas as vezes que a Bíblia fala do anjo de Iavé,
está falando que o próprio Deus está se manifestando de maneira visível. É o próprio Deus. Mas a única maneira de se ver Deus é através do Filho. Não se pode ver Deus na sua plenitude. Evaldo, Uma das maneiras é essa. Que essa tentativa de encontrar a figura do Pai, do Filho, do Espírito Santo em separado no Novo Testamento. Primeiro que eles nunca estão em separado. Eles nunca estão separados. Vivem em plena unidade. Essa tentativa, porque nós tentamos ver a partir da perspectiva do Filho que se encarna e quer olhar no Antigo Testamento e ver essas três pessoas atuando diferentemente. A unidade é tão plena, a triunidade é tão plena que quando um está, os três estão. Os três estão. Não exatamente. há separação entre eles. Tentando objetivamente ajudar o ouvinte, porque é evidente, o ouvinte é inteligente e acompanha a gente sempre aqui. Um assunto leva a outro assunto, né? E por mais que a gente venha aqui e procure organizar para que tenha o tempo hábil e tudo mais, a gente vai aprofundando, vai desenvolvendo. E isso é um aprendizado, gente. Todo mundo está aprendendo. Você aprende uma palavra que você não conhecia, o conceito que está por trás dela para a gente avaliar. Então, quando o ouvinte cita o exemplo do quarto homem da fornalha, a ideia de que Deus livrou aqueles homens, ela está explícita. Que nada aconteceu com eles, é explicitamente uma ação divina, até porque depois desse episódio eles deram glória a Deus. As pessoas reconheceram que aqueles homens serviam ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, não lembro exatamente qual é a expressão. O texto diz que Deus enviou seu anjo. Seu anjo. Deus enviou seu anjo, né? A gente vai perceber no Antigo Testamento a figura angelical, as figuras dos anjos estão muito presentes. Mas há uma distinção entre os anjos e o anjo do Senhor. Por exemplo, quando Manoá, pai de Sansão, ele vê o anjo do Senhor, ele cai por terra, ele o adora e ele diz: eu vi o anjo do Senhor. E para ele aquilo é uma experiência que ele considera terrível. Quando, por exemplo, o próprio Abimeleque é um outro juiz do Antigo Testamento, não estou lembrando o nome, Gideão, ele encontra-se com o anjo do Senhor e quando ele oferece o sacrifício e aquele anjo do Senhor sobe no fogo como uma fumaça, ele cai por terra e diz: meu Deus, eu vi o anjo do Senhor. Aí Deus lhe garante: você não vai morrer. Sim, mas eu entendo essas observações. A questão é que se a partir delas a gente der um passo e dizer que essas manifestações teofânicas são concretamente Jesus, estamos fazendo algo que o texto não permite. Sim, o texto não diz isso. Por isso que eu estou dizendo que são manifestações de Deus e além e do não texto. O próprio Jesus. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu preferia usar a expressão manifestação da divindade. A divindade está ali presente, o Deus Todo-Poderoso. Então, olha só. Presente. A ideia a ideia só para poder ficar claro, quer dizer, considerando a figura de um anjo, é um anjo. É um mensageiro. Tá certo? Considerando que a figura de um anjo, é um anjo. Quando se faz a definição de que é o anjo, como aborda aqui reverendo Evaldo, dá essa impressão, o sentido, mas ainda é uma conjectura, de que ali há uma manifestação divina. Ou seja, quem está ali, se nós estamos entendendo que o anjo é a figura, não quer dizer que seja aquele que virá a ser o Cristo no sentido histórico, mas ali está Deus. Que nós podemos entender, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu diria que o uso do termo o anjo para ser adorado é equivocado, porque levaria uma doutrina de adoração a anjos. Sim, e lá em Hebreus, é dito bem claro que o Filho está extremamente acima dos anjos, numa condição extremamente superior, e ele é sempre adorado. Eu diria o seguinte: toda vez no Novo Testamento que Deus se manifestou em figura diferente dessa que estamos acostumados, até na figura de anjo, e esse anjo se permitiu ser adorado, de fato não era um anjo, era o próprio Deus. Exatamente. Porque os anjos não se permitem ser adorados. Todas as manifestações, a gente tem que entender que a palavra anjo é um mensageiro enviado. Exatamente, ela tem o significado de alguém que foi enviado pelo próprio Deus. Quando normalmente os anjos não aceitam adoração. Você pega, por exemplo, ocasiões no Novo Testamento em que no próprio Antigo Testamento, quando Daniel se ajoelha diante de Miguel, Miguel o levanta e diz: eu sou teu igual. Beleza. Não me adore. Não vamos entrar no anjo. Nós já temos assunto demais. Hoje é o próximo tema. Tem um assunto demais. Mas valeu aqui para poder o ouvinte entender. E que é uma reflexão, ouvinte. Entendeu? Uma reflexão. Então,
O texto de Gênesis 1:26, aí sim há um acordo pleno de que Pai, Filho e Espírito Santo estão na criação? Vocês podem ler aí? Não, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na criação, a gente tem... O texto bíblico, me refiro ao texto. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Podemos tomar esse texto, pastor? Eu acho que não por esse texto, pelo Novo Testamento. O NT fala que Jesus estava na criação. Exato. O NT fala isso. Mas Gênesis 1 não. Então, a minha percepção não havia como o crente do Antigo Testamento eu não consigo isso. Dizer isso em JR. Gênesis 1 não me permite dizer isso. Porque eu caio do texto, textualmente, em termos exegéticos. Então, eu estou indo além do que o texto está dizendo. O texto não permite essa afirmação. A identificação do texto. Façamos, pois, o homem, não nos dá somente por esse isso texto... É chamado plural, a margem para a interpretação. Isso é chamado plural majestático. Perfeito. No Novo Testamento, sim, eu tenho essa informação. A gente pode ter isso pelo conjunto das Escrituras. A linha de raciocínio é essa. Então vamos lá. Nós temos a presença na criação do Criador, tá certo? Aí estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, não é este texto que poderá nos assegurar isso, segundo a opinião de vocês. Há quem discorde, evidentemente, há quem entenda que esse texto fala assim. Mas vamos lá, durante o período do Antigo Testamento, eu tenho a impressão que está respondido. Onde é que Jesus estava? Jesus estava com o Pai. E o Pai e o Filho eternamente. É isso? Exatamente. Com objetividade, essa é a resposta? Mas a gente, só com a leitura do Antigo Testamento, se nós não tivéssemos o Novo, nós não perceberíamos esta pluralidade dentro da pessoa divina. Ela não é de maneira evidente sem a revelação completa. Por isso é que nós precisamos, por isso que o Filho veio revelar a Deus de maneira plena e de maneira completa. O Novo Testamento... E só com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na revelação é que nós vamos compreender essa doutrina da Trindade. Em Efésios e no Novo Testamento vão afirmar de que nada foi feito sem ele ou com ele. Então ele está desde o início, e é para ele, para o Filho. Colossenses diz isso, Colossenses 1:15, o ouvinte pode ler nesse momento. Deus fez por meio dele, nele. Colossenses 1, versículo 15, 16 e 17. Nada que foi feito sem ele. Essa informação está clara. Muito bem, muito bem. Então aqui, onde estava Jesus entre a sua morte e ressurreição? Bom, a Bíblia diz que Jesus estava morto. É isso que a Bíblia diz. É essa a ideia. Nós temos uma das últimas palavras da cruz, uma das 7 palavras da cruz foi dita aquele que é chamado de o malfeitor ou ladrão da cruz, embora a Bíblia não diga que ele seja ladrão, seja um malfeitor. E nem da cruz, né? Exato. Aquela ele não roubou, não. Ele não roubou aquela. Aquela foi a dele que ele sofreu. E Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a gente pode ter a certeza de que Jesus não dormiu entre a sua morte e a sua ressurreição. O texto de Salmo, 16, vai trazer uma figura interessante que a igreja assume como correto, que diz que Jesus não ficou no Sheol, ou seja, no lugar dos mortos. Em algum momento ele esteve no lugar dos mortos e o Pai o ressuscitou. Exato. Ele é ressuscitado. Mas ele está falando do processo todo. Quando a gente diz que ele esteve no Sheol ou esteve no Hades, como diz o nosso credo, nós estamos simplesmente dizendo que ele estava morto. Que ele experimentou a morte e experimentou-a eu diria que não é simplesmente que ele estava morto, ele estava no lugar destinado aos mortos. Os credos vão afirmar ele morreu. Sim, ele morre. Ele morreu. E o Apocalipse vai dizer isso. Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Então, você tentar localizar aquele que é a plenitude de todas as coisas num momento específico, numa hora específica, é complicado. Porque a partir do momento que o seu corpo está repousando ali no túmulo, o seu espírito está como todos os espíritos humanos estão. Ele não dorme, ele vê o rosto do Pai. A Bíblia, quando fala que, por exemplo, Lázaro morreu e estava no seio de Abraão. Então, essa ideia de que o Espírito de Deus estava presente em todos os lugares, mas de uma maneira especial diante do Pai, é muito clara na Bíblia. Olha, quando a gente lê 1 de Pedro 3, vocês já estavam naturalmente esperando esse texto, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos
18 em diante, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Esse lugar aí, tá certo? Talvez seja essa uma das perguntas sob a pergunta que faz a ouvinte, né? Onde é que estava? Que lugar é esse aqui? Que espaço é esse aqui que ele foi? E que pregação é essa? Teologicamente entendemos que Jesus foi ao lugar dos mortos, a habitação dos mortos. Só posteriormente ele é glorificado e ascende ao Pai. Isso está escrito, inclusive, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Quando então ele ascende, após a ressurreição, permanece nessa terra e depois vai ao Pai. Isso significa que nesse período da morte, ele não estava na glória eterna. Ele só é glorificado posteriormente. Ele está no lugar dos mortos, como o próprio texto já diz. Então, esse texto aqui é o texto mais antigo para trabalhar aquele credo de Jesus ter ido ao inferno, que é um credo medieval muito conhecido. Ele foi ao inferno e lá no inferno ele fez lá a derrota de Satanás. É um credo medieval isso. Esse texto aqui especificamente não está falando de inferno. A palavra inferno aqui não aparece. Não. Aparece aqui a palavra prisão. E aqui também não tem nada de Satanás. Também não tem anjo nem demônio aqui. A palavra espírito que aparece aqui são espíritos de pessoas, porque essas pessoas estavam mortas nos dias de Noé. E anjo não está morto, anjo não morre nesse caso aqui. Então, o texto não fala de anjo, não fala de demônio, não fala de Satanás. Não fala de inferno. Então, eu acho que dá para começar pela negativa, JR. Ele não foi ao inferno. E não foi pregar para demônio nem para Satanás. Isso está claro aqui. Ele, nesse período aqui... Correto. Nesse caso, a gente abre mão desse credo medieval. Ele foi fazer o que lá? O texto fala que ele proclamou, a palavra grega, se eu posso usá-la, que é kerusso, né? Ele proclamou, anunciou a sua ação. Eu tenho que tomar cuidado ao falar isso, porque isso também não pode denunciar a possibilidade de salvação após a morte. Mas me parece ser um plano de salvação divino para pessoas que não ouviram falar de Jesus antes da encarnação. Pode ter relação com isso, JR. Pessoas que estavam perdidas antes de Cristo encarnar. Assim a justiça de Deus se manifesta para todos. Após Jesus, com a pregação do Evangelho de Cristo. Antes de Jesus, por meio desse ministério na prisão. Aí é que tá. Quando a gente trabalha com esse texto, a gente precisa trabalhar com algumas hipóteses. Uma das hipóteses é justamente essas duas que foram apresentadas aqui. A ideia de que ele, de alguma forma, esteve no lugar dos mortos e falou a espíritos que anteriormente são aqueles específicos da época de Noé. Isso é bem claro. E existe uma terceira hipótese de que ele está falando da obra do Espírito Santo já realizada no decorrer dos tempos. Então, quando você diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ele está querendo dizer, e essa é uma das hipóteses da interpretação desse texto, que o Espírito Santo já estava em todos os profetas, em todos aqueles que antecederam e pregou àqueles que foram desobedientes no momento histórico. Então, quando a gente trabalha com esse texto, a gente não tem grandes certezas. Esse é um texto perigoso para a gente tentar levantar. Ele não tem igual nas escrituras. A gente tentar basear uma doutrina inteira num único texto é perigoso. Isso é perigoso. O que nós podemos deduzir desse texto? Primeiro, que Jesus esteve morto, embora na carne, mas vivificado no espírito. Que ele esteve no lugar dos mortos. Que esta presença de Cristo no lugar dos mortos marcou uma proclamação a esses espíritos. Não se diz se eles se converteram ou não. Não se diz se houve chance de salvação ou não.
Então você não pode deduzir daí que há alguma chance de salvação após a morte. Não há. As decisões que são tomadas em vida são para a eternidade. Quem não crê na pregação enquanto está vivo, não terá outra chance, e nunca houve essa chance na história da salvação. Isso é muito importante. Fora isso, o restante é especulação. Muito bem. Então nós temos aqui, só para deixar claro para o nosso ouvinte o texto, primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, carta de Pedro 3, versículos 18 até o 22 é o texto básico aqui para essa reflexão. Fica claro aqui para nós todos esta ação, né? A presença de Cristo, a sua proclamação já é evidente. E a sua ressurreição é uma proclamação que continua a ecoar, e nós estamos na época de relembrá-la. Exatamente essa época de nós, aliás, todo dia é dia de relembrar, mas a época do ano em que naturalmente isso acontece, de relembrar que a própria presença de Cristo vivificado em espírito é uma proclamação. E aí você linka isso com a palavra inspirada pelo Espírito Santo, registrada pelo apóstolo Paulo: a morte, onde está a tua vitória? Ou seja, não há vitória da morte sobre Cristo, o que há uma vitória de Cristo sobre a morte. Então nós temos aqui este dado que é importante para a nossa reflexão. Em algum instante, essa presença de Deus em Jesus em Deus, né? E aí no batismo você tem ali de alguma forma Pai, Filho e Espírito Santo, e aparentemente eles não estão juntos. Estou aqui utilizando o recurso visual, né? Não estou falando do recurso teológico, mas no recurso visual você tem o Filho sendo batizado, você tem a voz do céu e você tem a figura de uma pomba. Correto? Quando se olha isso, obviamente usando, mais uma vez, recurso visual e não recurso teológico ou recurso espiritual, dá essa ideia de uma presença, mas não de estarem absolutamente juntos. Você linka esse texto, que é um texto extraordinário, que aí todo mundo conhece, é bem fácil. Quando a gente lembra do texto da morte de Cristo na cruz, quando as suas palavras são pronunciadas: Deus meu, por que me desamparaste? Pode dar a alguém a impressão de que Deus não estava lá naquele instante. Alguns até entendem. Era exatamente esse o processo do Cordeiro que foi morto. Que pensam vocês? JR, é importante destacar, quando falamos dessa unidade do Deus Pai e Deus Filho estarem juntos, não necessariamente corporeamente, são três pessoas distintas, né? Então, aquela imagem de um Deus com três cabeças, que o povo possa imaginar assim, um Deus, uma figura messiânica, então temos aí três velas ou três luzes, estão sempre juntas. O povo entende, reverendo, o senhor sabe disso, três pessoas distintas, é o que o povo entende. Esse aqui é o Pai, esse aqui é o Filho e esse aqui é o Espírito Santo. É a maneira que a nossa humanidade tem para tentar entender uma coisa que não cabe no nosso entendimento humano, né? Certo. Hoje. Pode ser que amanhã a gente consiga. Mas não dá para imaginar em algum momento que eles formam um copo e esse copo estão ali, para destacar, não há nenhum problema. Junto é porque estão em unidade plena, em sensibilidade plena. A grande questão aqui é lembrar que não há analogias humanas para entender a Trindade. Deus é único. É por isso que a gente diz, ele é o único Deus. Aproxima ainda assim imperfeitamente. Se não há analogias aqui do nosso mundo para descrever a Trindade, para entender a Trindade, eu vou usar aqui uma frase que eu citei agora há pouco para o reverendo Evaldo, né? Tentar entender a Trindade é perder a razão. Negar a Trindade é perder a fé. A gente fica balançando entre uma coisa e outra, né? Então são dois extremos que a gente precisa evitar aqui. Eu acho que um extremo é afirmar que são três deuses. Isso é chamado triteísmo. Essa é uma heresia que a igreja combate desde os primórdios. Triteísmo. A outra coisa que a gente deve evitar, que é o outro extremo, é imaginar que não são três pessoas. Veja, se eu afirmo isso, é uma pessoa só que se manifesta de forma distinta, aí vai pensar isso é uma heresia. Jesus está lá conversando com o Pai, mas é teatro. Ele está dizendo que vai mandar o Espírito Santo, mas é retórica, porque é tudo uma coisa só. Isso chama modalismo. Então, o meio termo é dizer, é um Deus só,
3 manifestações pessoais, 3 pessoas, essas pessoas se relacionam de forma distinta no interior da Trindade. Isso quer dizer o quê? O que separa é o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Aí o Pai se manifesta de um jeito, e nós chamamos isso de Pai. O Filho se manifesta de um jeito, chamamos de Filho, e o Espírito se manifesta de um jeito, que chamamos de Espírito. Mas precisamos manter o equilíbrio aqui, não é? Um Deus só, 3 pessoas. Se eu chamar de 3 deuses, eu estou no campo da heresia. Se eu chamar de uma pessoa só, também estou no campo da heresia. Claro. Mas aí a gente chega na cruz e ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Aí nós vamos lembrar que ele está citando o Salmo 22. O Salmo 22 fala do sofrimento do justo, de um justo que sofre de maneira injusta. E ali o que nós temos é algo que, primeiro, o Pai não o abandonou de uma maneira ontológica, quer dizer, o ser de Deus está presente com ele, mas ali ele está sentindo toda a ira de Deus contra o pecado, e isso é tão extraordinário que é como se ele não sentisse a presença de Deus. Mas isso não quer dizer que a presença de Deus não estivesse com ele, mas é que a presença de Deus está se manifestando em toda a sua ira contra o pecado. A presença da divindade ali vai rejeitar de maneira total esta ação dele se tornar o nosso substituto como o Cordeiro de Deus. Então, o que nós temos ali não é uma ausência de Deus, mas é uma maneira de perceber a ira e a presença de Deus, que é como se ele estivesse vivendo. A gente costuma dizer em teologia que o inferno, a ausência de Deus, ela será sentida extensivamente por aqueles que estarão longe de Deus. Em Cristo, ele sentiu intensivamente este inferno, como se ele estivesse sofrendo toda a rejeição de Deus. E aí ele se manifesta através de um salmo e esse dizendo texto, isso. ele é lindo porque ele proclama a humanidade plena de Deus. Deus não se ausenta da cruz, de hipótese nenhuma. Isso é uma heresia que foi combatida. Deus está sendo crucificado ali, o Filho está sendo crucificado. Mas revela a humanidade plena do Deus que se encarna. Ele é 100% homem, 100% divino. E esse 100% homem, como qualquer ser humano, em meio ao sofrimento, questiona a presença divina, o conforto divino, e Jesus manifesta essa humanidade ali. Para alguns isso é ruim, mas para nós, como cristãos, é fantástico. A humanidade de Jesus se manifesta plenamente no sofrimento que ele sente por cada um de nós. Bom, temos aqui diante de nós todos um assunto, como disse o irmão Harold na abertura, assunto denso, que eu gostaria de encorajar os nossos queridos ouvintes a continuarem a estudar e a refletir sobre esse tema, porque ele é de fato de grande importância, relevância máxima aqui para o nosso entendimento. Eu quero até trazer uma palavra para o nosso ouvinte, que é um assunto tão importante que é necessário que ele seja estudado com cuidado, e é importante que você tenha cuidado com tudo aquilo que você, eu ia dizer ler, mas hoje é aquilo que você assiste, que tem 557 milhões de vídeos sobre esse assunto. E se você não conhecer a procedência, é como um alimento ou como um remédio que você vai ingerir sem ter, de fato, cuidado com a procedência. Então é importante que seja alguém que a sua igreja respeite, que a sua denominação respeite, alguém que possa te ajudar a refletir sobre esse assunto e sobre tantos outros assuntos da nossa vida. Mas uma palavra final é que maravilha, que privilégio temos de estudar a Bíblia, de estudarmos a palavra de Deus. Ouvimos aqui várias vezes textos bíblicos dos mais diversos e poucas vezes, se não nenhuma, eu acho isso, eu penso aquilo outro. Claro que são análises do texto, podemos ter interpretações diferentes do mesmo texto, mas pela graça de Deus estamos juntos aqui nessa unidade, o que nós damos glórias a Deus. Mas fazer uma consideraçãozinha com esse alerta que você deu aos irmãos quando vão ao Google fazer pesquisa. A Torre de Vigia, que é o Testemunho de Jeová, eles investem maciçamente em propaganda do Google. Todas as vezes que você coloca a Trindade, um dos primeiros textos vem da Torre de Vigia. Eles não se identificam
como testemunho de Jeová nem torre de vigia. E eles têm uma enorme dificuldade com a Trindade, não consideram a Trindade e não se identificam com o testemunho de Jeová. Então muitos crentes pegam esses textos, são os primeiros que aparecem na listagem. Pensam que são textos de cristãos. E aí, na verdade, estão entrando numa furada, uma heresia condenada pela igreja. Fica aí o alerta. Muito boa palavra. São 11h54, essa é a 93 FM. Hoje nós acolhemos no Bom Dia 93, a nossa caravana da solidariedade, uma jovem, 20 anos, Daiane, que é agora a mãezinha da avó. Ela cuida da vovó. E agora nós queremos agradecer a você que está sendo parceiro dessa jovem menina para que ela cuide da vovó que tem 91 aninhos. É uma luta muito grande, minha gente. É muito grande. Que Deus abençoe a você. Felipe de Realengo doando fraldas. Rogério de São Gonçalo doando a cadeira higiênica. A Núbia de Parada de Lucas doando remédios e calçados. Michele de Madureira doando fraldas e alimentos. Cláudia de Piedade doando uma quantia em dinheiro. A Carla doando guarda-roupa. A Márcia de Engenho de Dentro doando beliche sem colchões. Ouvinte do Caxambi doando uma quantia em dinheiro. O Marco de Anchieta doando uma cesta básica. Olha aqui, minha gente, a Kelly do Rio do Ouro está doando aqui aparelhos e material para que a nossa querida Daiane trabalhe com depilação. A Maria Zélia do Bangu está doando geladeira. Jô da Ilha tá doando doces e biscoitos para ela vender ali na porta da casa dela. Olha aí, minha gente. A Vilma de Niterói doando fraldas descartáveis. Jonas do Meier doando fogão. O Paulo de Sepetiba doando fraldas. José Roberto de Mesquita doando cama de casal. Andréia da Tijuca doando aparelho para medição de glicose. A Thelma de Saracuruna tá doando um fogão seminovo. A Laura de Santa Cruz está doando a caixa para medir a glicose e o valor em dinheiro. A Maria Tereza do Meier está doando uma estante para sala e está doando uma quantia em dinheiro. Deise de Madureira está doando o colchão casca de ovo e medicamentos. A nossa gratidão. Que Deus abençoe a você, ouvinte amado. A você que participa com a gente agora e está dizendo, puxa vida, eu queria ligar e não deu tempo. Olha, você tem uns minutinhos ainda para ligar. 3891-9348, 3891-9348. Vai que você tem aí uma cadeira de rodas e quer doar, pode doar para abençoar essa família e ajudar essa menina a cuidar da sua vovó. A cadeira higiênica já está aqui doada por uma pessoa muito especial. E quem sabe você também pode doar aí uma cadeira de rodas e também máquina de lavar, que é uma outra questão importante que vai ajudar no processo. Mas diante de tudo isso, nós queremos dizer, louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe muito a sua vida, ouvinte. Que você tenha sempre um coração pronto para estender a sua mão e abençoar. Olha, gente, nós ficamos aqui com o assunto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e deixamos a pena de morte para lá. Eu acho que foi melhor, gente. Acho que nós ficamos muito. Mas na segunda-feira, esse assunto era de quarta. Amanhã tem programa, não? Hoje não é sexta-feira, não? Dá a impressão que é, né? Tá com cara sexta-feira. Enfim, a gente retoma esse tema na primeira oportunidade para tratarmos sobre esse assunto aqui com você, ouvinte amado, acompanhando a gente aqui. Moroldi, obrigado, hein? Deus abençoe sempre. Obrigado, foi um privilégio estar aqui, como foi, eu sei, um privilégio para os nossos queridos ouvintes, né? Nós ouvirmos esta palavra que foi dada em torno desse assunto tão importante e tão de difícil compreensão. Esta é uma realidade. Então, eu fico muito feliz de ter compartilhado aqui na minha cadeirinha da Escola Bíblica Dominical, como eu fico sempre, e como muitos dos meus irmãos estão também sentadinhos lá. Deus abençoe a todos e principalmente os nossos líderes, nossos pastores que
hoje se dispuseram a estar aqui como debatedores para tratar dessa matéria. Maravilha. Reverendo Marco Antônio, um abraço, irmão. Eu que agradeço, um abraço a você, JR. Eu quero mandar um beijo para minha filha Patrícia, ela sempre me pede um beijão, minha filha Priscila e minha esposa. Tem que mandar um beijo para todo mundo. E para as ovelhas lindas da Igreja Metodista Central de Iguaba Grande, uma linda e abençoada igreja, Estrada do Arrastão, número 200, Iguaba Grande, nesse domingo, pela manhã às 9 horas e pela noite às 19h30, um grande culto da ressurreição. Maravilha. Pastor Valtair, obrigado, irmão, um abraço. Eu agradeço o convite e quero mandar um abraço também. Minha querida esposa Elisete, minha filha Carol, meu filho Rafael. E para minha igreja, a Igreja Batista de Neves, ali em São Gonçalo, uma comunidade de Deus que se reúne ali a cada quinta-feira à noite, 19h30. Quem estiver por perto, por favor, venha celebrar conosco a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, vamos cantar juntos, vamos cultuar como um povo que adora esse Deus maravilhoso, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Reverendo Evaldo, um abraço. Uma alegria estar aqui, JR, uma alegria revê-lo, rever o irmão Harold e rever os pastores que estão junto comigo aqui. E eu quero deixar um abraço aqui para a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, que fica ali em Laranjeiras. E nesse domingo nós teremos o culto da ressurreição com uma participação muito especial das crianças. As crianças, juntamente com a igreja, vão fazer um teatro onde nós vamos relembrar os últimos momentos de Jesus, mas principalmente lembrar que ele está vivo e que ele está conosco o tempo todo, em todos os momentos e em todas as horas. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir o pastor Valtair para orar com a gente. Vamos apresentar esses temas tão importantes: a edificação da igreja, o estudo bíblico, a presença na escola bíblica, presença nos cultos, ouvinte. Não deixe para resolver se você vai à igreja ou não no sábado à noite, dependendo da vida. Você tem que priorizar a presença na igreja. Isso é muito importante para crescimento, para edificação, para que você aprenda mais. Vamos orar por isso. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Que Deus abençoe a você, ouvinte. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Ó Pai maravilhoso, Deus amado, grande, poderoso, louvamos o nome do Senhor aqui. Somamos nossas vozes em oração, Pai, para agradecer. E também pedir, Pai, pedir por graça, por bênção e por misericórdia. Esse povo, Senhor, que celebra o seu nome em nossa cidade e vive situações às vezes complicadas e difíceis, Senhor Deus, ó Pai, tenha misericórdia, intervém naquele que está doente, naquele que está no hospital, aquele que está enlutado, aquele que sofre perseguição. Pai maravilhoso, toma conta da sua igreja aqui nesse lugar. Eu clamo, Pai, em especial para aqueles que lutam para tornar a nossa vida mais segura, Senhor Deus. Aqueles, Senhor, que lutam por justiça. Ó Pai, cerca-os de cuidados, dá sabedoria, que seu Espírito Santo os conduza. Estas coisas eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.